Boa tarde, nós somos o grupo formado por mim, Isabela Costa, Luana e Fábio, e nós vamos falar um pouquinho da derivada e a sua utilização, né, no nosso dia a dia. Vamos também resolver um problema utilizando a derivada para mostrar a utilidade da derivada e as suas funções. Bom, de maneira geral, a derivada é a inclinação da reta tangente, que passa por uma determinada curva. Além disso, podemos utilizar a derivada em física, pois ela também é uma taxa de variação, como por exemplo a velocidade. Meu nome é Fábio e agora eu vou estar falando sobre como surgiu o conceito de derivadas. O conceito de derivadas surgiu com Pierre Fermat no século XVII com seus estudos sobre funções. Ele chegou a um impasse sobre a definição do que era uma reta tangente. Ele percebeu que algumas das funções estudadas não batiam com a definição de reta tangente da época. Isso ficou conhecido como problema da tangente. Foi então que ele resolveu o problema da seguinte maneira: para determinar uma reta tangente a uma curva no ponto P, ele definiu outro ponto Q na curva e considerou a reta PQ. Desta forma, aproximou o ponto Q ao ponto P, obtendo assim retas PQ que se aproximavam de uma reta T, que Fermat chamou de reta tangente ao ponto P. Estas foram as ideias consideradas como embriões para o conceito de derivadas. Entretanto, Fermat não possuía as ferramentas necessárias, por exemplo, o conceito de limite, por ainda não ser conhecido na época. Foi apenas com Leibniz e Newton que o cálculo diferencial tornou-se possível e importante para as ciências exatas, porque antes esses conceitos não eram algo ainda fundamentados na matemática. Agora eu vou estar falando um pouco das regras da derivação. As regras da derivação servem para facilitar no cálculo das derivadas, ou seja, para facilitar o que a gente vai calcular, para a gente chegar a um resultado mais assertivo sem ter toda um trabalho maior. No caso aqui no slide, eu coloquei todas as regras da derivação, mas o nosso trabalho, que eu vou estar falando agora mais aprofundado, a gente utilizou somente dois tipos dessas regras que eu estou apresentando aqui. A gente utilizou, no caso da segunda regra, né, que é a f de x igual a x, que será então f de x igual a A, ou seja, quando a função de x for igual a um número que multiplica uma variável, então f de x será somente o número que está multiplicando a variável. Entendeu? A gente corta a incógnita. A incógnita deixa de existir. E a terceira regra, que foi a regra do tombo, que se f de x igual a x elevado a um número qualquer, então x elevado a um número qualquer vai subtrair é, menos um do número qualquer e vai jogar o número para frente, multiplicando. Parece ser meio difícil explicando aqui agora, mas mais para frente a Luana vai estar explicando como ela aplicou essa regra no exercício. É, no caso, você vai pegar o número que está elevado, vai subtrair menos um e vai passar para esse número para frente da variável multiplicando. Ou seja, se tiver um número à frente também dessa variável, tipo 1x, vai passar multiplicando o 1 e o x, e vai subtrair menos um do número que está elevado. E foi essas duas regras que a gente utilizou no nosso trabalho. Mas a gente tem outras regras para facilitar no cálculo das derivadas. Bom, meu nome é Luana e agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações das derivadas. As derivadas elas podem ser utilizadas na otimização de determinada situação, então a gente vai obter a maximização ou a minimização de um determinado fenômeno. Alguns exemplos são a minimização do consumo de material, e a gente pensa talvez numa caixa de papelão, e aí quais seriam as dimensões ideais para que essa caixa gaste o mínimo de material possível na sua confecção. Na maximização do lucro em função das despesas, ou seja, se eu tenho uma despesa X, qual o máximo de lucro que eu consigo em cima desse valor? O mesmo pensamento vale para a maximização da área em função do perímetro. Se eu tenho um perímetro X, qual é o máximo de área que eu consigo construir? E essa mesma ideia vale também quando se trata da otimização do tempo na produção industrial.
Ou seja, qual o menor tempo para eu produzir o máximo possível? A questão que eu e meu grupo desenvolvemos foi a seguinte: Joana está reformando a área externa da sua casa e pretende construir uma piscina para o lazer. Ela contratou um arquiteto e informou que dispõe de 500 unidades de azulejo para revestir as paredes da piscina, e cada um deles possui o formato quadrado com 20 centímetros de lado. Determine o maior volume possível para essa piscina, sabendo que sua profundidade é de 1,4 metros. Bom, nesse problema, a gente vai precisar maximizar um volume. Só que a partir das informações que eu tenho no enunciado, eu posso achar a área total do material. Por quê? Eu tenho 500 unidades de azulejo e cada um deles é quadrado e possui 20 centímetros de lado. Então, a minha área total vai ser de 20 metros quadrados. Por quê? 0,2 vezes 0,2 vai resultar em 0,04 metros quadrados. E isso seria a área de cada azulejo, e eu vou multiplicar esse valor pelo total que eu tenho, que são 500 unidades, e isso vai resultar em 20 metros quadrados. Então, eu vou pegar esses 20 metros quadrados e eu vou substituir na fórmula da área, assim como 1,4 metros de profundidade da piscina. Então, eu vou chegar numa equação isolando y de 7,14 menos x. Esse y eu vou substituir na minha função v de x, que seria x vezes y vezes a profundidade, que é 1,4. E aí eu vou chegar na equação 10x menos 1,4x ao quadrado, eu vou derivar essa equação e eu vou igualar ela a zero. E eu vou achar um x de 3,57, que é o valor que vai me dar um volume máximo de 17,9 metros cúbicos. Esse é o gráfico da nossa função, f de x igual a 10x menos 1,4x ao quadrado. É uma função de segundo grau, então o nosso gráfico é uma parábola, e como o valor de A é negativo, menos 1,4, a gente vai ter uma concavidade virada para baixo. O volume máximo, como a gente descobriu no cálculo anterior, é de 17,9, e o valor de x que nos dá esse volume máximo é de 3,57, o que significa que qualquer outro valor que você substituir na função que não seja 3,57, você vai ter um volume menor do que 17,9. E as nossas raízes são 0 e 7,14. Boa tarde, gente. Hoje eu venho trazer uma curiosidade bastante interessante. Muitas pessoas se desesperam só de ouvirem falar em cálculo, não é mesmo? Não é o caso de um cara que amava tanto o assunto que criou uma casa com base nele. E agora, a Integral House, que recebeu esse nome em homenagem a um dos conceitos fundamentais de cálculo, está à venda por 17,2 milhões. James Stewart era um professor de matemática da Universidade McMaster, em Ontário, no Canadá, quando um de seus alunos sugeriu que ele transformasse suas anotações de aula em um livro de cálculo, já que elas eram muito mais simples de se entender do que os textos utilizados em classe. E foi isso que ele fez, e a ideia deu muito certo, já que depois de 7 anos, seu primeiro livro se tornou um grande sucesso. Assim como os que vieram em seguida. O cálculo deixou Stewart rico. Só no ano passado, as vendas de seus livros chegaram a 2,6 milhões. Ele levou sua paixão pela matemática, e especialmente por cálculo, para o design de sua casa em Toronto. Ele queria uma casa baseada em curvas, o que exigiria cálculo no design. Gosto de pensar que curvas são a geometria em movimento. O movimento de um pêndulo forma o arco de um círculo. Uma mola saltando forma uma onda senoidal, perfeita na ausência de atrito. Você pode representar esse movimento graficamente como uma linha curva contínua e usá-la para fazer previsões sobre onde esse objeto estará ou de onde ele veio. Medir como as coisas mudam com o passar do tempo é basicamente a essência do cálculo. Então, as curvas são como as faces das funções matemáticas. A integral corresponde à área sobre a curva, enquanto a derivada é a inclinação da linha tangente a um ponto naquela curva. De qualquer forma, essa sensação de movimento, de fluxo, é o que Stewart quis levar para o design de sua casa